de abril de 2023. Permita-me saudar-se que acompanha-nos a partir do Facebook e do YouTube, da TV Cabo e também da TNT na posição 17. Para hoje trazemos um tema pertinente, vamos falar do papel das religiões na formação do indivíduo. Para tal, conto com a presença de convidados especiais. Tenho cá comigo a ativista social Helga Schman, a quem desde já saúdo. Boa tarde, seja bem-vinda ao programa Viver a Vida. Boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde Custódia, a todos que estamos aqui. Obrigada pelo convite, estou muito feliz, espero que seja uma conversa muito produtiva. Exato, muitíssimo obrigado, Helga Schman. Conto também com a presença do Dahad, não sei se eu errei o nome, não é? Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Viver a Vida. Boa tarde, Custódio, boa tarde a todos os telespectadores. Obrigado pelo convite. Exato, já começo contigo. Papel das religiões na formação do indivíduo. Antes de irmos para a formação do indivíduo, qual é o papel da igreja na sociedade? Bom, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Para os muçulmanos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Acredito muito bem que é um programa abrangente, que todo indivíduo, todo cidadão moçambicano tem assistido, e aos nossos irmãos que não professam a religião islâmica, boa tarde. Falando sobre o papel da religião na transformação, na formação do cidadão, nós poderíamos trazer aqui algumas referências, algumas particularidades, onde mostram claramente que a religião ela desempenha um papel fundamental na transformação do cidadão, visto que muito antes de existir o que nós hoje chamamos de modernização, Okay. A religião já existia lá, desempenhando um papel fundamental. E é através desta religião em que hoje nós temos pessoas com capacidades de agir, com capacidade de liderança, através da mesma religião. Exato, muitíssimo obrigado. Helga Schman, olhando para o cenário do nosso país, acha que o papel da igreja, já dizia aqui Helga Schman, que tem um dos papéis é unificar ou unir as pessoas. Acha que no nosso país tem-se feito sentir este papel da unificação das pessoas? Para quem acompanha o país, para quem acompanha a situação do nosso belo Moçambique, ele confirma que sim, a religião faz sentir de uma forma integral na sociedade. Há 2 anos tivemos cá um exemplo concreto em que todos nós poderemos testemunhar isto, que foi a situação do Covid, onde todas as igrejas, de mãos dadas, foram fazendo as suas orações, de modo que o nosso Deus aliviasse, ajudasse a nós, nos protegesse. E esta unificação, e este ajuntamento que verificou-se no meio das religiões também fez-se sentir até no nosso próprio Estado. Todos nós sabemos que tem uma organização de nome PIRCOM, onde uma das suas tarefas é promover aquilo que são ensinamentos divinos, ensinamentos religiosos, e a PIRCOM trabalha de uma forma direta com a saúde, visto que antes da saúde existir, já existiam lá as religiões trabalhando, fazendo as suas tarefas. Então, de uma forma clara, de uma forma evidente, o nosso belo Moçambique, sim, faz-se sentir a religião, faz-se sentir esta unificação das nossas religiões. Acredita que ou acha que as igrejas estão unidas, as várias congregações que nós temos no nosso país estão unidas, ou cada uma está a puxar o seu barco? Diria que sim, estão unidas, porque quando trata-se de algo comum, algo que preocupa o belo Moçambique, todas elas estão unidas. Então, se nós formos a olhar nesta vertente, poderemos acreditar que sim, as religiões estão unidas.
porque quando trata-se de um fator, de alguma preocupação comum, todas elas unificam-se e façam um trabalho de modo que aquela preocupação saia do nosso belo Moçambique. Então, nas restantes atividades, nós poderemos encontrar lá cada igreja preocupada com as suas atividades, com os seus afazeres. Então, esta preocupação individualizada não tira o mérito de nós estarmos num país em que as religiões estão unidas. Exato. Legal. Dado, como é que analisa esta situação que está a preocupar vários crentes? Há muitos pastores que até aparecem nas redes sociais a ostentarem que tenham viaturas porque abriu uma igreja, não é? Consegui adquirir isso porque a igreja está a dar-me dinheiro. Como é que olha para esta situação? Todo aquele que verdadeiramente é um crente, é um religioso, ele sabe muito bem que a igreja, aliás, a religião é um padrão de vida. E sendo um padrão de vida, é sabido por todos nós que são ensinamentos que devem ser seguidos de uma forma contínua. São ensinamentos que não devem ser inventados por qualquer que seja. São ensinamentos patentes na Bíblia, patentes no Alcorão, e todo aquele que deseja ser um pastor, ser um líder religioso, ser um maulana, que busque esses ensinamentos nesses livros sagrados. A partir do momento em que um maulana sai e vai buscar ensinamentos que contrariam o seu livro, que ele considera livro sagrado, e vai transmitindo informações de uma forma errada, que não constituem verdade, neste momento nós poderemos, de uma forma religiosa, declararmos que este nosso irmão não está a tratar nada de religião, mas se calhar que esteja equivocado, podemos assim acreditar. E quando isto acontece, sempre é importante que as pessoas que estejam à sua volta e que forem a descobrir e que forem a ser despertas que este irmão, este cidadão está saindo do rumo daquilo que são ensinamentos religiosos. Exato. A tarefa de todos nós é de chamarmos a ele à consciência e recordarmos a ele que, de fato, o que tu desejas ser ou transmitir é algo real, mas deixa de ser real a partir do momento em que tu vais omitindo informações que a população pretende saber e trazendo informações que de uma e de outra forma acabam contrariando aquilo que são os princípios religiosos. Podemos assim nós de defendermos. Há muitos jovens que estão envolvidos no mundo do álcool, no mundo do roubo, da criminalidade. Qual deve ser o papel da igreja para converter esses jovens? Eu posso dizer que é algo muito difícil de nós estarmos aqui a decifrarmos, porque as igrejas já estão lá a fazer o seu papel, a sua tarefa. Quando nós vamos, por exemplo, à mesquita, encontramos lá em todas as orações um líder dando a palavra de Deus, dando a palavra de Allah, ensinando as pessoas, recordando as pessoas sobre os bons modos de conviver e de estar e de convivência. Vamos também ao cristianismo, vamos encontrar lá o pastor transmitindo esta informação, transmitindo esta educação positiva para os crentes. O que falta na realidade para o nosso belo Moçambique é aquilo que chamamos de cada pai responsabilizar-se pela educação dos seus. Esses filhos, acreditamos nós que aos sábados, aos domingos, às sextas-feiras, vão à igreja, vão à mesquita e vão lá ouvir a palavra de Deus. Mas em contrapartida, quando regressam às suas casas e encontram ensinamentos diferentes daqueles que foram ouvir na igreja, que ouviram no pastor a falar, praticamente a criança fica desnorteada.
E quando uma criança fica desnorteada, a maior chance desta criança é buscar aquilo que é educação que os seus amigos, os seus conhecidos estão mergulhados. E se a criança está mergulhada num ambiente de droga, obviamente a criança está também no ambiente. E se a criança estiver mergulhada numa educação saudável, uma educação próspera, esta criança também terá esta educação. Mas para tal é preciso que todos nós que somos pais e encarregados de educação busquemos a educação religiosa para transmitirmos aos nossos próprios filhos. Costuma-se dizer que é importante educarmos a criança para não punirmos os adultos. Exato. Se hoje punimos adultos, o fulano é o drogado, é porque naquela fase fértil não recebeu, Faltou educação. faltou educação, e faltou aquilo que se chama de persistência na educação. Não falta só nós educarmos, precisamos também persistirmos na educação. Exato. Dado, como é que olha para esta questão da existência de várias igrejas, tendo em conta que temos um único Deus? É assim, nós sabemos que cada um de nós que está aqui, pelo menos cá no estúdio sentado, professa a sua igreja, não é? Tem os seus sentimentos, e quando coloca-se uma questão do gênero, obviamente que a pessoa vai defender-se na base da sua fé. E também não vou fugir da regra, não vou fugir do princípio. Nós muçulmanos temos um princípio que diz o seguinte: orientação provém de Deus. Quando Deus pretende o bem para si, encaminha você ao islamismo. Este é o nosso princípio e a nossa fé, e nós acreditamos nesta fé, que quando Deus pretende o bem para um servo seu, encaminha-lhe para o islamismo. Então, as várias ou variedades das igrejas, nós temos um historial que diz o seguinte: desde a criação do primeiro homem, que foi Adão, existia uma e única igreja, ou seja, existia um e único princípio. As pessoas na altura, elas usavam um e único princípio para, com os mesmos princípios, chegarem até a Deus. Surgiram várias igrejas no momento em que as pessoas começaram como que eu posso dizer, a valorizarem tanto aos seus antepassados, até chegaram ao ponto de adorá-los. E essas práticas é pecado? Tudo isto é pecado, obviamente é pecado. Como todas as igrejas confirmam aqui que devemos adorar um e único Deus. Então quem adora uma divindade fora de Deus, obviamente está cometendo algo que não deveria cometer. Exato. Muito obrigado. Evangelista Samson, dá uma mensagem para lá em casa e últimas considerações. Façamos tudo para que o nosso país esteja em boas condições. Todos nós devemos sentirmos-nos dono da transformação ou da formação do cidadão. Desejo um bom jejum a todo muçulmano e muito obrigado pelo convite mais vezes. E também saúdo a todos os colegas do painel. Muitíssimo obrigado, Dad. Elga Chamado, foi um prazer tê-la aqui no programa Ver a Vida. Uma mensagem para lá em casa e últimas considerações. Eu é que agradeço. Não é a primeira vez que eu estou nesta casa, então isso significa que tem respeito pela minha opinião. Exato. Então estou muito feliz por isso. Obrigada a todos que nos assistiram, obrigada a todos que participaram comigo nesta mesa. A mensagem que eu vou deixar às pessoas é que se permitam pensar. Não importando a religião que você professa, seja cristã, não importa. Desde o momento que você se permita ser um ser pensante e preserve sempre, diante de todos os pensamentos, todas as ideias que você estiver, esteja sempre diante da ética e da moral.
É isso que eu desejo a todos os telespectadores e a nós moçambicanos, porque estamos num país difícil e que requer seres muito bem pensantes, seres capazes de analisar a sua realidade e visualizar qual é a próxima vida que gostarias de ter ou que a geração tivesse futura. Então eu desejo a todos que sejam seres de pesquisa, de análise, e não importa a religião que professa qualquer uma, mas esteja sempre diante da ética e da moral. É isso que eu defino. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Helga Chimani. Muitíssimo obrigado ao estimado internauta e telespectador que esteve a acompanhar o programa Viver a Vida hoje, segunda-feira, dia 10 de abril de 2023. Nós ficamos por aqui, com promessas que a voltar amanhã, terça-feira, pontualmente, 14 horas aqui na FTV, na televisão que faz da sua visão uma realidade. Fique bem e até amanhã.